dias de comemoração do Dia Mundial para a Segurança do Paciente, que mais de 138 milhões de pessoas são afetadas anualmente por erros médicos, que 2,6 milhões de pessoas morrem por esta causa. Só para ressaltar, esse termo erros médicos não está exclusivamente direcionada que foi um erro médico. Na verdade, a OMS, ela generaliza esse termo. Isso engloba erros voltados na área de saúde em geral. Só que ficou definido, né, de acordo com a OMS, esse termo ficou adotado como um erro médico, né? Mas só para ressaltar essa observação para vocês, para isso não ficar confuso, certo? Inicialmente, né, eu quero iniciar tratando das instituições hospitalares. As instituições de saúde hoje, elas estão cada vez mais preocupadas em tentar garantir um atendimento de qualidade aos seus pacientes. E a segurança do paciente tem recebido destaque mundial com a implementação de medidas de prevenção, a exposição aos riscos e aos danos aos pacientes decorrente da assistência à saúde. Então, aí surgiu a necessidade de mudança na formação e atuação dos profissionais e serviços em todo o mundo. Segurança do paciente, de acordo com a OMS, né? Segurança do paciente corresponde à redução, no mínimo aceitável, do risco do dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Os desafios que têm sido reconhecer que o ser humano ele está sujeito a falhas, estimular a notificação do evento ocorrido, identificar onde os erros acontecem dentro do sistema, que isso não se limita a pontos específicos. As ações preventivas dessas ocorrências dependem da ampliação de relatos e de práticas de gerenciamento não punitivas, mais um olhar crítico e investigativo. Diagnosticar e corrigir as lacunas por meio de ações de educação em serviço, visando a qualidade da assistência e segurança do paciente. E, por fim, estabelecer uma gestão de risco ativa, com atividades integradas às condutas e atitudes profissionais. Conceituando, o que seria incidentes, né? Incidentes, eles são eventos ou circunstâncias não esperadas, decorrente do cuidado prestado, não associado à doença de base do paciente, que pode resultar ou resultam em dano desnecessário ao paciente, né? Esses incidentes, eles estão relacionados, seja às circunstâncias, um incidente sem dano, o quase erro ou o evento adverso, que vamos ver a seguir. Um incidente sem dano. O que seria esse incidente sem dano? Ele ocorre, atinge o paciente, mas não é detectado o dano. O profissional, um exemplo, o profissional vai e instala uma bolsa de sangue homônimo, aquele que deveria recebê-la, mas o sangue é compatível e o paciente não desenvolve reação. Ou seja, um exemplo, existem duas pacientes, Maria Joaquina e Maria de Lourdes, ambas iam receber um sangue com o fator RH O positivo, ambas, as duas. Só que foi trocado. O sangue, a bolsa que era de Maria Joaquina, foi para Maria de Lourdes,
E a bolsa que era de Maria de Lourdes foi instalada em Maria Joaquina. Isso é um incidente sem dano. Ou seja, o dano, ambas não desenvolveram uma reação, mas o incidente aconteceu. E aí não é detectado o dano, porque não houve o dano, né? Não houve uma reação em ambas pacientes. A circunstância notificável é uma situação em que existe um potencial significativo de dano, mas o incidente não aconteceu. Ou seja, o que seria isso? Escala de profissionais devasada para um determinado plantão, mas nenhum incidente ocorre. Ou seja, o que mais aconteceu isso foi principalmente durante a pandemia, né? Durante o período de pandemia, foi bem visível, bem notadamente, circunstância notificável. Um exemplo é uma equipe de 5 enfermeiros para prestar cuidados para praticamente 30, 40 pacientes, né? Isso é algo assim, bem alarmante, né? Uma escala de profissionais que não dá conta desse número de pacientes para prestar os cuidados. Então, isso é um exemplo de circunstância notificável. E que nenhum incidente ocorreu, ou seja, ou tenha passado despercebido, né? Pelo menos os plantões se passaram, nenhum incidente tenha ocorrido naquele plantão, mas que todo mundo sabe que estava, foram plantões super sobrecarregados. Um evento adverso é um incidente que resulta em dano ao paciente obrigatoriamente. O profissional, ele instala uma bolsa de sangue em um paciente homônimo, aquele que deveria recebê-la, né? Deveria recebê-la, a identificação está correta, né? A data de nascimento, todos os dados corretos e conferidos, e aí o paciente ele desenvolve uma reação febril. Isso é um evento adverso. Esse paciente ele sofreu uma reação, né? Essa reação adversa, né, ela se encaixa como um dano inesperado resultante de uma ação justificada no qual o processo correto foi seguido para o contexto que o evento ocorreu. O quase-erro. O quase-erro é aquele incidente que não atingiu o paciente. O profissional, ele prepara a bolsa de sangue para o paciente homônimo, aquele que deveria recebê-la, mas percebe a falha antes da instalação. Ou seja, ele prepara a bolsa, mas ele percebe, então, que o paciente, seu Antônio, ele tem um fator de sangue O negativo, só que o profissional, ele percebe que chegou uma bolsa de sangue constando o fator do sangue A positivo, ou seja, diferente do sangue de seu Antônio. Então, ele percebe o erro antes que aconteça algo, né? Então, isso é considerado o quase erro. O erro foi percebido, detectado, mas não chegou a atingir o paciente. Saiu na mídia. Aqui eu coloquei em destaque alguns fatos, né, que repercutem na mídia. Um exemplo, alguns dos exemplos, né? Enfermeira de 24 anos do Recife morre após pedir remédio para cólica e recebe injeção de ressuscitação cardiopulmonar. Auxiliar de enfermagem admite ter injetado vaselina líquida na veia da menina Stephanie. Enfermeira erra e recém-nascido morre em Porto Alegre.
Família diz que medicação foi aplicada de forma errada. 700 mil pessoas são vítimas de erros médicos por ano no Brasil. Enfermeira é presa após errar medicação. Todos humanos, eles cometem erros, né? Muitas ações de saúde são complexas e incertas. Então, muitos erros resultam do sistema, de falhas no processo, treinamento inadequado, longa jornada de trabalho, falhas administrativo-operacionais. O erro humano. O erro humano, conforme Hanson, é o uso não intencional de um plano incorreto para alcançar um objetivo. Erro de planejamento ou a não execução a contento de uma ação planejada. Erro de execução. Aqui temos o conceito guia erro humano, de acordo com Hanson, sobre duas abordagens, a pessoal e a abordagem sistêmica. De acordo com a abordagem pessoal, né, existe a abordagem hegemônica, que é centrada nas falhas ativas e baseada na gestão pelo medo. E de acordo com a abordagem sistêmica, há uma interconexão de múltiplos fatores em diferentes níveis de organizações, ou seja, as condições produtoras do erro, baseado, então, na cultura de segurança do paciente. Isso é de acordo com, considerado como se o erro ele é multifatorial e sistêmico. Ou seja, existem vários fatores para chegar a alguém, ao profissional, cometer o erro. O cenário de precarização do trabalho. Sobrecarga de trabalho na enfermagem, desde dezembro de 2021. Vejamos aqui. 81,7% atendem mais paciente, 40,9% sofrem agressões verbais, 33,7% a jornada de trabalho aumentou. Isso foi no período de pandemia. E a realidade, né? A realidade como realmente é de fato, né? Naquele determinado período, é que enfermeiros dormem em colchões no chão, dentro de hospitais de campanha no Maracanã. Isso foi em maio de 2020. Sobrecarga de trabalho coloca em risco a vida dos profissionais de enfermagem. Na linha de frente, no combate à Covid-19, profissionais de enfermagem sofrem com discriminação e depressão. Profissionais da enfermagem de Rio Largo reclamam de assédio moral. Baixos salários e sobrecarga de trabalho na enfermagem. Isso foram algumas notícias que ganharam destaque. Para refletir, expectativas versus realidade. A organização de saúde que você trabalha, ela lhe proporciona condições de trabalho favoráveis para o cumprimento de cuidados seguros aos pacientes? Eis essa questão, né? Reflitam bem com essa pergunta, certo, pessoal? Que a gente vai discutir isso no final. O trabalho em enfermagem. Há uma intensa divisão social e técnica do trabalho. O trabalho exercido é predominante, a maioria por mulheres. É um trabalho fragmentado,
o trabalho dá suporte aos demais profissionais de saúde, o processo de trabalho que envolve instrumentos, finalidade e objetos distintos entre as enfermeiras, técnicas de enfermagem e auxiliares, o campo profissional invisível por fatores históricos e econômicos que mantém este trabalho com baixo valor social. E quais são as possibilidades de erros em enfermagem? A fragilidade na formação e qualificação e capacitação profissional, a ausência e falhas na educação permanente, as precárias condições de trabalho, o déficit de profissionais, especialmente de enfermeiros, carga horária exaustiva, e duplo vínculo empregatício e baixa remuneração. Situações que afetam a qualidade da prática de enfermagem e a segurança do paciente. É a satisfação com o trabalho, a quantidade de profissionais, segundo o tipo de tipo de categoria e proporção enfermagem-paciente. O trabalho em equipe também, a excessiva jornada de trabalho, lesões ocupacionais e violência contra o profissional. Essas são as situações que afetam. Ainda nessas situações que afetam, temos as deficiências estruturais e nos processos de trabalho, que também predispõem ao erro e causam sobrecarga de trabalho à enfermagem. Essas situações, elas favorecem a ocorrência de infrações legais, não apenas pela equipe de enfermagem, mas também pelo responsável técnico e pela instituição. Aqui esse quadro foi baseado em um estudo que foi realizado sobre a precarização do trabalho de enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem nos hospitais públicos da Bahia. Foi um estudo realizado pela Universidade Federal da Bahia. O que mais contribuiu para a precarização do trabalho na enfermagem, né? Vejamos aqui. A falta de acesso a equipamentos e procedimentos, o ritmo, funções e pausas desrespeitados, o ambiente não saudável, o acúmulo de vínculos empregatícios, a redução do tempo de descanso. Esses foram os principais fatores que mais contribuíram para a precarização, segundo o estudo que foi realizado. Com considerações finais, o importante dessas reflexões é ressaltar a visibilidade para o problema, de forma a evidenciar a sua complexidade, as estratégias para a prevenção de futuros erros na assistência e, consequentemente, desfechos desfavoráveis para pacientes e familiares, em que as condições de trabalho impedem que profissionais exerçam a enfermagem que idealizam, e essa visibilidade não deve nunca seguir para o lado negativo da interpretação, e nem ao menos punitivo, tendo em vista que profissionais, assim como os problemas com a segurança do paciente, devem ser compreendidos na sua complexidade e retratar, assim, os episódios de maneira multifatorial, fomentando percepções nos leitores que não é e nem de longe uma alternativa para a promoção de melhores práticas em enfermagem.
Portanto, há que se pensar em melhorar as condições de trabalho, como carga horária, os déficits na força de trabalho, além das condições associadas à gestão do serviço de saúde e que, em alguns casos, estão relacionados ao desenvolvimento político dos profissionais de enfermagem que empenham árduas lutas por melhores condições de trabalho, com vistas a garantir os cuidados seguros de qualidade. Vai uma outra questão para nos refletirmos. Como a precarização do trabalho nas organizações de saúde pode afetar na segurança do paciente? A falibilidade é uma condição humana. Nós não podemos mudar esta condição humana. Nós podemos mudar as condições às quais os seres humanos trabalham. James Hansen. Yara, muito obrigado, viu, pela aula. É um tema super importante, né? Sei que, imagino que muitos aqui absorveram bastante com essa aula de hoje e a gente só tem a agradecer, viu, pela aula. Obrigado, quero agradecer aqui. Deixo à vontade, convido a todos para aqueles que têm dúvidas, podem sanar as dúvidas, podem perguntar, discutir. Fiquem à vontade. O chat está liberado, pessoal. Se alguém quiser fazer perguntas, ou até mesmo por áudio, por microfone, pode ficar à vontade. Quem quiser levantar a mão também, certo, pessoal? Juliana levantou a mão. Pode falar, Juliana. Acho que o pessoal está um pouco tímido hoje. Primeiro dia. Podem perguntar, pessoal. A gente tem tempo. Eu vou ser, já que ninguém pergunta, eu vou aqui provocar um pouco. Isis, Primeiramente, boa noite. Eu achei maravilhosa a sua palestra, o seu posicionamento. Eu acho que o profissional enfermeiro deveria ter mais visibilidade devido à sua grande importância dentro da equipe multi. E para você, nesse período de pandemia, que eu acho que foi o período que os profissionais da área da saúde tiveram mais visibilidade, qual foi a sua principal dificuldade na atuação da enfermagem? olha, Isis é o seguinte, né? Eu ia até entrar nessa questão. O maior desafio, você fala, o período de pandemia, né? Foi um período bem gritante para a nossa classe. A maior fragilidade dos profissionais, tanto minha, eu falo minha, pessoal, e como também as experiências que foram compartilhadas comigo, entre os colegas, foi aquela vontade de tentar contemplar o que realmente, de fato, a gente aprende com a educação permanente e com a cultura de segurança do paciente, como deveria ser esse cuidado, e não poder prestar esse cuidado como deveria.
tanto pela sobrecarga, tanto pela quantidade de pacientes que a gente tinha que prestar ao mesmo tempo, os cuidados, era ao mesmo tempo. Não era uma coisa de cada vez, não, porque quando o paciente tem intercorrência, é tudo ao mesmo tempo, né? Eu falo isso porque imagina, quantos de nós aqui, até profissionais, né? Eu sei que aqui nessa sala tem profissionais que atuam. Quantos de vocês não passaram ou não viram algo parecido, de ter momentos de ter 3 intubações ao mesmo tempo, e a equipe é uma só, a equipe se divide em 3 intubações, uma RCP ao mesmo tempo. Aí eu vou e me questiono, e aí? Dá para cumprir 100% de segurança do paciente dessa forma? Essa realidade não foi só em período de pandemia, isso ainda acontece. Esses deslizes acontecem muito. E quando a gente passa por avaliação das instituições acreditadas, né? A gente sabe que as instituições tem um período, né, que passa pela avaliação da ONA, das organizações de acreditação de saúde, e a gente sabe que nem sempre essas questões de trabalho são avaliadas pelas acreditações de saúde. Isso é fato, né? As acreditações de saúde, elas avaliam os indicadores, se essas metas estão sendo cumpridas, né? Então, assim, de fato, eles avaliam os indicadores de qualidade, mas não é avaliada a forma de trabalho. Passa-se um questionário aos trabalhadores, se ele faz a identificação correta do paciente, se ele consegue checar a medicação, enfim, etc. Mas não se pergunta quantos pacientes você é responsável por prestar os cuidados durante um plantão de 12 horas. Não existem esses tipos de pergunta, certo? Não existem essas perguntas que são comprometedoras. Não é dessa forma que eles avaliam, eles só avaliam os indicadores. Se a instituição está cumprindo, de fato, as metas estabelecidas para, então, a instituição ganhar aquele selo de acreditação. Então, assim, é uma sensação, assim, de que a gente gostaria de prestar os cuidados como deveria ser, como a gente viu lá nos 5 anos de faculdade, né? A gente idealiza que vai ser assim, dessa forma, a gente vai conseguir fazer tudo no passo a passo, cumprir tudo certinho, mas chega na prática, na realidade, a gente vê que nem sempre, ou quase sempre, a gente tem que pular as etapas, porque tem que dar conta de um serviço amplo e complexo, certo? Você entendeu, Isis? Sim, muito obrigada. Mais alguém quer participar? Enfim, pessoal, só dando continuidade, esse tema, assim, o tema segurança do paciente, ele é muito abordado nas instituições, muito evidenciado, certo? Só que, em prática,
o que a gente tem que refletir de tais maneiras é o seguinte, que se é para cumprir segurança do paciente, porque o trabalhador, os profissionais não estão ao alcance de poder cumprir a segurança do paciente, entendeu? Hoje em dia, as instituições, elas se preocupam muito em ganhar um selo de acreditação em saúde, mas elas pouco se atentam para que o profissional, ele precisa de condições para cumprir a segurança do paciente. Como deve ser, como é treinado, como eles treinam as equipes, treinam os profissionais para praticar essa segurança do paciente. Eles têm que se atentar também que é necessário dar condições para que esses profissionais consigam cumprir. Isso é um tema que poucas pessoas frisam esse tema, poucas pessoas atentam para cobrar disso. E se falar tanto de segurança, de cultura de segurança do paciente nas instituições, que é necessário adotar, que os núcleos têm que adotar, mas como é avaliado isso? De que maneira o trabalhador consegue cumprir essas metas? Isso não é avaliado, certo? Então, quero finalizar aqui com essas considerações e que, a partir daqui, vocês possam tomar um rumo em cima dessa abordagem, desse tema, que vocês possam ver isso com outros olhares, vejam o outro lado da segurança do paciente. Não vejam só como cultura, como o cumprimento de metas, mas vejam também o outro lado. Vejam outros olhares, como e de que maneira a segurança do paciente ela pode ser cumprida nas instituições de saúde. Obrigado. Yara, muito obrigado mais uma vez, viu? Foi uma palestra assim, incrível. Sei que todos que estavam aqui, que conseguiram entrar na sala, tiraram um proveito muito grande. Muito obrigado mesmo por ter tido a disponibilidade, o seu tempo, para falar de um tema tão importante. Eu que agradeço. Muito obrigado. Um recado para o pessoal. Gente, um recado para quem está aqui na sala. A gente teve um problema técnico que limitou, né? O Meet limitou a quantidade de pessoas. Mas ninguém vai sair prejudicado, tá? A palestra foi gravada e ela vai ser disponibilizada assim que já for liberado aqui no e-mail. A gente já vai postar ela no YouTube, no canal oficial da Jornada no YouTube, para que todos possam assistir. Então, por isso, devido a esse motivo, não houve, né, a lista de presença de hoje. Mas a partir de amanhã, a programação continua normal e vai estar disponível já para mais pessoas, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite para todos e uma ótima semana. Boa noite, pessoal. Obrigada.